Primeiro, nós estamos no ano 18º do Festival Cinema Galas, não é Cinema Galas de Lisboa, peço desculpa, do Queer Lisboa, e a minha pergunta é, onde é que está o Celso? É na Suíça. Mas ele não veio porque... Já não vem há alguns anos. Sim, mas a minha ideia era que, porque ele falava sempre do Festival de Cinema como eu sei que não se chama Festival de Cinema, como o filho e não sei o quê, agora que o filho atingiu a maioridade, onde é que está o pai? Os filhos, quando chegam a uma certa idade, saem de casa dos pais e os pais esperam que os filhos continuem o seu caminho. O Celso foi fundamental para que este festival nascesse, entendeu a dada altura que era preciso fazer com que ele continuasse a existir, mesmo depois da sua vida, e eventualmente ter de seguir outros caminhos. O João teve um papel fundamental nessa passagem da testemunha conservadora e não tu, mas é aqui reconhecendo, é verdade. E o Celso percebeu também que o João foi construindo uma equipa, que é a equipa maior que hoje está aqui a trabalhar no festival, e que faz com que o que o Celso criou, juntamente com outras pessoas, é preciso dizer também há uns anos atrás, não só continuasse, como crescesse para ser o que hoje é. Em que altura é que nasceu a associação, Albino? A associação já em disquete nasceu no ano 2000. Ainda na mão do Celso? Ainda na mão do Celso, sim. Qual foi a necessidade de transformar no então Festival de Cinema Galas de Lisboa numa associação? Já havia associação, chamava-se Associação Cultural Festival de Cinema Galas de Lisboa. E quando surge esta ideia do Celso e do Ju, na altura, os três, tinha a ver sobretudo com uma necessidade de se desligar da ILGA, do ponto de vista mais, enfim, ativista em termos políticos. E, portanto, surgiu-se a ideia, foi muito bem recebida na altura pelo staff, assim, pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e assumiu-se então esse desafio de criar a associação. Quando tu dizes foi uma questão de separar da ILGA, tu achas que o festival não podia existir ligado a uma associação? Ou seja, a importância do festival cresceu, que tinha que ser independente de qualquer ação política? Em grande parte, sim. Em grande parte foi essa a ideia, porque, independentemente do que se possa pensar, a ILGA Portugal tem um lado ativista, muito ativista, do ponto de vista mesmo político, e mesmo que a associação e o festival veiculasse e veicule sempre uma mensagem política, quis privilegiar a vertente mais cultural, mais artística. Não vou dizer que se compatibilizou com a Associação ILGA Portugal, mas em função dos objetivos da Associação ILGA Portugal e daqueles que estavam subjacentes ao festival, achou-se mais pertinente fazer uma associação especificamente para o festival. Mas não foi um parto fácil? Não foi, não. Não foi. Mas valeu a pena? Valeu, mesmo que no início fosse complicado, e foi, mas depois, passado o tempo, algumas das pessoas que se opuseram a isso acabaram por aceitar e por conhecer que efetivamente o caminho era esse. E dar o braço a torcer, não é? Talvez, não vejo. De onde é que vem o nome Janela Indiscreta? Porque existe um programa chamado Janela Indiscreta. Foi uma ideia da Ajuda-me para falar sobre isso, com o Celso. A Margarida Mó estava connosco a trabalhar e ela sugeriu esse nome à associação e aceitou-se, de facto. Pronto, está bem. Já não é mau. Eu gostava que vocês me falassem das várias casas do festival. Já esteve no Roma, não foi? Estou a falar bem? Foram, sim. Já esteve no Quarteto. No Padrão dos Chorumenos. Esteve no Padrão? Sim. Essa não me lembro. Na videoteca. Essa não me lembro. Eu lembro-me só, eu lembro-me a partir do Roma em diante, que eu acho que vinha todas, exceto uma ou duas. Eu acho que não falhei nenhuma, o aniversário nenhum. Na promotora. Oi? Na promotora, na promotora, e Calvário. Isso é a videoteca. É a videoteca dos Chorumenos. Como é que foi este saltitar de casa em casa? Aliás, porquê que saltitaram de casa em casa? Qual era o objetivo? Eu acho que não foi tanto um objetivo, foi sempre necessidade. por necessidade e algumas vezes sobrevivência, outras vezes por mérito de conseguirmos chegar a determinados lugares. Desde que eu entrei,
Nós estávamos na altura no quarto festival, depois de ter passado pela videoteca, pelo Padrão e pela Cinemateca, que foi a casa do festival nos primeiros anos. Quando ele vai para o antigo Cinema Roma, já fora em Lisboa na altura, ficámos aí há alguns anos, até o oitavo, não até o sétimo, até o sétimo festival. Quando estávamos a preparar o oitavo, que foi na altura em que eu também comecei a assumir a direção do festival, a Câmara retirou o apoio a poucos meses, 2 ou 3 meses de começar o festival, e vimos de repente sem espaço. E nessa altura fomos para o quarteto, que na altura era explorado pela Socorama, Castelo Lopes, e que nos acolheu no quarteto, e fizemos lá o oitavo, o nono e o 10º também. Sim, foram 2 ou 3 anos, exato. Foram 3 anos de festival no quarteto. O quarteto foi muito interessante, porque de repente tínhamos 4 salas para gerir e tínhamos mesmo que fazer uma programação simultânea, ou seja, pensar secções, pensar o que é que pode concorrer com o quê em termos da própria programação do festival. Foi um mal que veio por bem. Sim. Acho que de alguma forma comecei a aprender a programar aí, porque havia uma série de desafios e de coisas que era preciso solucionar. E o Nuno entra também por esta altura, do 10º, que no 10º nós estávamos no quarteto e já tínhamos recuperado o apoio da Câmara, entretanto, na altura do Carmona Rodrigues, e então recebemos o convite para vir para o São Jorge. E no 10º fazemos a abertura e o encerramento aqui, estamos ainda no quarteto, e a partir do 11º já, e até hoje, no Cinema São Jorge. Qual foi a razão pela qual a Câmara de repente vestiu o apoio, ainda para mais a meia dúzia de dias de começar o espetáculo? Isso se é que se pode saber, não sei. Não podes falar, João. Não, estavas mesmo dentro do festival, se calhar. Isso foi uma questão política. Meramente político. Na altura, sim. Fundamentalmente. Sim. E como é que se tira, na altura estávamos a falar do quarto, quinto? Isto foi do 7º para o 8º. Como é que a um festival que tem 7 anos alguém tira algo... O problema é que na altura não se celebravam protocolos, ou seja, não havia compromisso escrito. Era verbal só? Sim, sobretudo, era uma entidade ajudava de uma forma, depois cediam a sala, davam financiamento para alguma coisa, ou seja, não havia segurança absolutamente nenhuma. E o que deixou de acontecer depois, desde então, na altura do Carmona Rodrigues, que passámos a ter protocolos sempre assinados e trianuais com a Câmara de Lisboa. E isso mas isso foi, quer dizer, uma segurança e uma política cultural que alterou não só para nós, mas para outros eventos da cidade de Lisboa. Portanto, não fomos os únicos a sofrer consequências deste tipo de política. Foi isso, sobretudo. E tu, como é que um homem da música se liga à sétima arte? Num jantar. Olha, pronto. Verdade. No jantar. Eu tinha falado ao João que era interessante abrir-se um espaço para a música no festival. O João chama para jantar e, em vez de um espaço para a música, era de repente, por que não colaborar como programador? Foi um desafio que não soube bem, como soube muito bem, como se transformou num espaço de trabalho que se estende ao longo do ano inteiro e acaba por se transformar nesta semana de setembro, na semana que eu mais gosto de ver o ano inteiro. Boa. Por isso quer dizer qualquer coisa. Tem valido a pena trazer o queer pop ao festival? Sim, valeu a pena. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque a cultura queer tem uma relação com a música que é profundíssima e com extensões à cultura mainstream. E estabeleceram-se pontos, lançaram-se nomes, fizeram-se experiências e conquistou-se muita visibilidade também para a cultura queer através da música. E outra, o teledisco é uma ferramenta fundamental para os realizadores pensarem o cinema. E não só, quer dizer, não há forma de descolar o movimento gay de todo o movimento musical. É impossível. Está lá. E o Cascais? Como é que um professor universitário chega cá? Esta aqui faz muita confusão. Normalmente é pela porta de entrada. É? Pá, que irónico. Como eu e o João, todos.
Como é que tu cá chegas, Cascais? Eu cheguei com... Um historiador, não é? É uma coisa um bocado complicada, porque a minha formação inicial é filosofia e eu não gosto de ser filósofo, também não gosto de ser comunicólogo, que é a coisa que eu... Comunicólogo? Comunicólogo, que eu Isso é engraçado. profissionalmente, mas ajuda um bocadinho. Mas eu lembro-me, por acaso, vocês estavam a falar, eu lembro-me exatamente como é que foi no telefonema do Albino. Eu estava de carro com o meu ex-companheiro e sei exatamente onde é que estávamos, em Aveiro, exatamente em que bairro é que estávamos, e recebo um telefonema do Albino a dizer se eu queria colaborar, gostava muito, simpaticíssimo, como ele é sempre, com o festival. E eu lembro que não percebi muito bem o que é que eu poderia fazer, acho que falei nisso, mas percebi na altura o que pretendiam. Na altura, e é o que eu tenho feito, que eu acho que é o que eu sei fazer melhor, desta parte, que é escrever textos. Ou seja, tu fazes a parte da redação? Eu faço a redação de alguns textos. Não é um número muito pequeno de textos. És o revisor do programa? Não sou o revisor do programa. Sou a pessoa que faz alguns textos sobre um autor, uma obra. Os vossos programas, de alguma forma, vocês acreditam que sejam também eles, como é que eu vou falar, livros de história? Acabam por ser, e de resto o livro que publicámos este ano tem uma súmula Já lá dos vamos. textos, mas estão lá, se vis bem. O livro, junto aos textos que fazemos nos catálogos, uma série de ensaios novos que criámos expressamente para lhe dar um corpo. Isso tudo está aí, essa história conta-se aí, aos poucos nos catálogos, e o livro arruma essa história. Era a altura de fazer 18 anos, era a altura de, pelo menos, ter a história com uma capa bonita. O meio associativo, aliás, qualquer associação, seja ela de que índole for, não tem que ser LGBT, não tem que ser, pode ser sindical, cultural, pode ser lá o bairro dos Choquinhos, uma coisa qualquer, tem dificuldades de subsistência. Como é que vive a Janela Discreta? Ou melhor, como é que sobrevive? Em termos financeiros? A todo nível. Sobrevive e até viva. Aliás, ainda bem que perguntaste, fizeste isso. Como é que se diz? Ainda bem que perguntas. Quer a nível financeiro, quer a nível de mão de obra. Isso, na realidade, até o João será a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque a partir do momento em que ele assume a direção do festival, se assim posso dizer, há uma outra perspectiva de ver a forma como se deve gerir o próprio festival, porque na realidade o festival, tendo os apoios sobretudo ao nível do Instituto de Cinema Audiovisual e da Câmara Municipal de Lisboa, também sempre procurou encontrar apoios privados, e sei que não foi um trabalho muito fácil. Conseguiu sobreviver, com dificuldade até uma certa altura, a partir do momento em que, de facto, os protocolos ou os apoios são plurianuais, tornou-se mais fácil gerir A parte financeira. a parte financeira. Mas quero acrescentar uma coisa muito importante, é que essa parte financeira, embora na minha função de presidente da associação, tem sido feita pelo João, sobretudo porque estando diretamente ligado ao festival, muito melhor consegue perceber, controlar essa parte financeira, dando-nos sempre conta. E a parte humana? Como? E a parte humana? A mão de obra? A parte humana, para além do muito e excelente voluntariado, a partir de certa altura, quando se encontra uma estabilidade financeira, graças ao trabalho do João, conseguiu também criar uma equipa, digamos assim, profissional, que pudesse promover uma base mais sólida em relação ao festival, e isso depende naturalmente depois dos apoios financeiros mesmo para o futuro. Aliás, falaste aí do voluntariado, e isso é uma das coisas que eu sinto uma enorme inveja vossa, que é, vocês têm sempre muitos bons voluntários. Muitos bons. Eu estou-me a lembrar da Ruiva, que me esqueço agora o nome dela, que sinto imensa falta dela. A Miriam. Sinto imensa falta dela. Mas como ela ou outros, vocês têm inclusive a Sara que dançou comigo durante anos e de repente eu encontro-a aqui, a Sara era bailarina, e encontro-a aqui e está ao vosso lado há imenso tempo. Como é que vocês
Ou melhor, qual é o nível de voluntariado que vocês têm todos os anos? São vocês que procuram, são eles que procuram a vocês? Como é que isto funciona? Há uma parte da equipa que trabalha o ano todo e que é remunerada, que são 3, 4 pessoas ao longo do ano todo, aliás são 2 neste momento e depois há quem entre durante algum período de tempo. O trabalho de programação continua a ser voluntário, parte dele, do Nuno, da Rica, é um trabalho também voluntário. Depois há serviços específicos que nós precisamos para esta altura do festival e que felizmente também temos a capacidade de remunerar. Agora, é verdade que temos conseguido atrair muita gente e muitas das pessoas que acabaram por trabalhar no festival e que hoje são remunerados começaram como voluntários. Eu próprio também comecei como voluntário. E o festival continua a atrair muita gente que quer trabalhar aqui, quer ter esta experiência de trabalhar no Coelho Lisboa durante 2 semanas, 3, às vezes, durante o mês de setembro. Para perceber o que é um festival, por curiosidade, porque gostam de cinema, porque simplesmente procuram uma ocupação antes de começar as aulas e de facto muitos deles acabam por depois seguir. Alguns repetem o voluntariado durante outros anos, outros acabam por ocupar funções depois um bocadinho mais de responsabilidade nos anos seguintes, mas temos tido muita sorte nesse aspecto. Ou seja, eles procuram-vos, e alguns acabam depois até a trabalhar em áreas ligadas ao cinema. Sim, exato. Como que tendo encontrado aqui um primeiro passo para uma experiência naquilo que sem saber seria o seu futuro profissional. Aliás, tu estás a falar disso, eu lembro-me que houve alguém que apresentou uma curta que acho que tinha sido vosso voluntário ou não, ou estou a falar mal? Sim, eu acho que é mais do que um, até mais do que E eu recordo pelo menos de um. Sim. Mais do que uma vez. Sim. Que ele foi apresentado e eu já trabalhei, lembro-me desse diálogo. Sim. Fazer a programação de um festival com 18 anos é complicado? É tão complicado como fazer a dos 17 ou... Não, eu estou a falar, eu sei, eu estou a dizer todos os anos. É complicado fazer uma programação? Exige trabalho, atenção e um esforço de equipe. Porque são muitos filmes e é preciso, em primeiro lugar, ter acesso a eles. É preciso estar atento ao que está a acontecer. É preciso ter uma rede de contactos e isso vamos tendo. E depois, felizmente, hoje somos um corpo de programação que não é tão curto como já foi no passado. Houve anos que chegamos a ser nós os dois a programar o festival inteiro. Felizmente, hoje conseguimos ter um conjunto maior de pessoas entre quem conseguimos dividir o trabalho. Já não conseguiríamos, aliás. Já não conseguiríamos, com a dimensão que o festival adquiriu hoje em dia, era impossível nós os dois darmos conta do recado sozinhos. Aliás, eu quase que arriscava a dizer que este ano é o ano com o maior número de filmes. É o mesmo. E é muito fácil de reparar. Não há repetições. Quase não há repetições. Sim. Vocês têm 1 ou 2 repetições. Quase não há repetições. Uma das coisas que estavas a falar do quarteto, o quarteto foi um mal que veio por bem. Foi aí que vocês também perceberam a criação ou seja, antigamente nós tínhamos o Roma, um ecrã, e depois passaram a ter 4. E foi isso que vos puxou também a criar as tais secções do queer art, do panorama. Não sei quando é que eles apareceram, confesso. Foi João dizia, precisamente. As secções com essas designações surgiram aqui, já no São Jorge. Quer dizer, as artes já existiam, algumas já, mas elas foram sobretudo desenvolvidas aqui. Mas veio de um trabalho do quarteto. Embora ainda não tivesse esse nome, mas nós já começámos a fazer ali de salas temáticas. Sim, havia jogos de complementaridade. Sim. E a etapa da passagem do festival para um evento competitivo nasce também no quarteto. Sim. E acabam por começar a nascer aí as secções, pelo menos competitivas e as não competitivas. Começa a nascer aí assim entre o 8º e o 10º, creio eu, a géneros do que é hoje o Coelho Lisboa. Sim. Na apresentação deste ano... Em termos formais, porque a géneros começa muito. Claro. É antes do batismo. Eu não sou batizado. Na apresentação do festival deste ano, a representante da Câmara, se não estou em erro, ou do GEAC, da Câmara, salientou de forma bem vincada que vocês são um festival mais antigo da cidade de Lisboa. É um facto. Aí basta consultar a Aritmética. Sim, também. E como é que se bebe? Não foram vocês que disseram, foi ela que disse. Como é que se bebe isso?
Isso, quer dizer, Acho que é uma leitura aritmética, aí mesmo. Dizer que é o mais antigo é um valor absoluto. Sabe-nos bem Claro. o tempo que há de trabalho prévio que ajuda a assobiar o que se faz agora e pensar o que se vai fazer à frente. Mas o dizer que se mais aqui que se é o mais antigo é uma leitura absoluta, é um facto. Não nos faz, a mim não me faz pensar mais nem menos. É um facto apenas. Eu quando digo também não é uma questão só de pensar, é uma questão de... É curioso ver que o primeiro festival de cinema A da questão é cidade de essa. Lisboa foi o Festival de Cinema Gay e Lésbico criado O Celso. pelo Celso e por quem estava com ele nessa altura. E é curioso ver como é que há mais de 18 anos a cidade de Lisboa não tinha um festival de cinema. É verdade. Isso é o que eu fico a pensar. Sim. Quando se diz Sim, sim. que Lisboa é o festival mais antigo de Lisboa, eu penso que há 19 Lisboa não tinha um festival de cinema. Eu sei que vocês viajam para ver outros filmes. Claro. Qual é o reflexo que, normalmente, quem faz esse tipo de viagem és tu, não é, João? Somos todos. A minha pergunta é, qual é o reflexo que vocês têm desde que pegaram no festival, da importância do festival Queer Lisboa lá fora? Muito grande. Sim. E isto às vezes pode parecer um bocado estranho, mas o festival foi muito mais rapidamente reconhecido lá fora do que aqui. Tá, mas isso não tem nada de verdade. estranho. É verdade. Isso não tem nada de estranho. Mas Isso não talvez tem nada de não. estranho. Mas para nós, fazermos as coisas aqui não sei se estranha é a expressão, mas pelo menos gostaríamos que não fosse assim. Mas não é caso único. Não é caso Não é único. caso único. Não. O Manuel de Oliveira Sim, claro. e vários cantores. E não só, eu digo que não é nada estranho e eu vou fazer uma coisa que eu odeio fazer quando estou a entrevistar alguém, que é falar de mim. O Portugal Gay durante muito tempo era muito mais conhecido lá fora que cá dentro. Nós tivemos muito mais convites para ir lá fora, de pessoas de fora, que alguma vez tivemos cá dentro. Eu visitei montes de países à conta disso, por isso não me estranha. A minha pergunta era mais como é que vocês viram o crescimento da importância e do nome de Lisboa lá fora? Isso, o festival tornou-se aquilo que é hoje e chegámos à 18ª edição com estes 135 filmes que temos este ano e com os apoios que temos, e falo não só, o Albin já mencionou, a Câmara e o ICA, que já são parceiros desde o início, mas o programa Média, que entrou este ano, que é um importantíssimo reconhecimento. O Média, aliás, este ano não deu apoio a nenhum festival queer na Europa, fomos o único neste concurso. Isso mostra bem o reconhecimento que a nossa programação tem. E o Celso vai a Berlim, aliás, começou a ir a Berlim antes de começar o festival, a participar na reunião internacional de todos os programadores queer, de festivais do mundo inteiro. E logo aí nós temos sido uma referência para outros programadores. Aí sentimos isso muito. Foi em Berlim que isso começou. Uma referência em que sentido? O nosso catálogo é disputado na reunião de programadores em Berlim. Eu testemunho para o catálogo. O catálogo tem características diferentes da maior parte dos catálogos de cinema. O catálogo papel. Sim, o nosso catálogo é papel, porque sempre entendemos que era importante, além de dizer que filmes temos, que cinema é este sobre o qual falamos, sempre houve ensaios, e desde há uns anos a esta parte, há também para todos os filmes em competição, nas longas-metragens de ficção e documentais, textos críticos pelos programadores do festival. E isso é reconhecido também por quem organiza outros festivais, por quem distribui filmes, por realizadores. Há um reconhecimento ao festival, mesmo por quem cá nunca tenha vindo, com o catálogo como uma espécie de primeiro cartão de visita. E depois o passar a palavra de quem nos tem visitado, a quantidade de submissões que aumenta de ano para ano, dá conta de uma expressão internacional, e podemos ver o que temos hoje na programação de um festival como o Queer Lisboa 18, comparado com as programações dos outros festivais queer deste ano, estamos em cima dos filmes que mais marcaram os últimos 12 meses, de facto. Boa. E conseguimos, por exemplo, já temos um poder de negociação já nos mercados de cinema, como Berlim ou como Cannes, que era até há pouco tempo era muito difícil para nós. Nós conseguimos estreias de filmes que estrearam mundialmente agora em maio em Cannes, e nós somos dos primeiros festivais a apresentá-los. E isso como é que vocês, eu volto outra vez, como é que vocês gerem a emoção desse reconhecimento?
Eu falo porque as emoções para mim são importantes. Claro que sim. Ficamos muito felizes porque são filmes que nós gostamos e que os conseguimos apresentar aos nossos espectadores. É isso. É A partilha. É a partilha, exatamente. De conseguir esses filmes, porque de facto há realizadores de referência que estream os seus filmes a Berlim e a Cannes e muitos filmes muito bons, e conseguir esses filmes com estreia nacional aqui no festival é obviamente incrível. Já agora vou-vos dar um guardanapo para vocês. Eu recordo-me que quando nós estávamos no quarteto, não sei em que edição, houve na mesma altura em Coimbra uma coisa chamada Conferência Afro-Luso-Brasileira. E houve um grupo de 15 a 20 pessoas que sabia do festival e prolongou a estadia cá em Portugal para vir ao festival após a conferência. Estamos a falar de malta que estava lá para falar de direitos humanos e vieram ver o festival. Aqui é um guardanapinho para vocês. Foi muito bonito. Como é que, ou seja, vocês agora chegaram aos 18 anos, fizeram um livro, já me disseste que o livro tem a importância de compilar os catálogos de alguma forma. Mas não só. Então qual é o não só? Eu agora falava com o Cascais, já que está assinado por ti e pelo João. Primeiro, não só porque de facto, há uma recolha de textos, mas essa recolha de textos, primeiro, obedece a uma seleção, obedece a uma ideia, uma visão, e é justificada e é apresentada. Ou seja, há aqui um esforço, e desta é a parte, eu acho, bem sucedido, de autorreflexão e autorreflexividade do festival. Ou seja, o festival analisa-se a si próprio, reflete sobre si próprio, pensa-se e pensa-se publicamente e dá-se a pensar a quem quiser ler. Depois, nós entendemos também que havia uma questão de documentação histórica e há, pelo menos, um texto que apresenta historicamente o festival, que ficou a cargo do João Ferreira. Eu achei que também seria muito conveniente, já que aqui estamos, e já que o fogo do livro é esse, porque não apresentar uma leitura do cinema queer português, uma leitura queer do cinema português, que nunca foi feito. Uma das coisas que também nós acabámos por ver, eu e o João acabámos por ver que aconteceu, é que era necessário que o livro esclarecesse exatamente o que é o queer, o que é uma cultura queer, o que é um cinema queer, porque é a questão que tem sido transversal a todos os questionamentos do festival, a todos os debates e todas as polémicas que há em relação ao festival. O que é uma cultura queer, o que é que se pode apresentar como queer, o que é que se pode reivindicar como queer, e estas questões foram sendo postas sempre a partir do nome do festival. O que é que vocês querem dizer com queer? Ora, se a questão é inteiramente pertinente, mas se a questão ainda permanecia em aberto, eu acho que nós conseguimos, vamos a ver a reação, mas conseguimos dar a resposta com este livro. O que é a cultura queer, o que é o cinema queer, o que é que nós somos enquanto queer. Olha, está aqui. E uma vez mais, há uma preocupação em não fechar em nós este debate, esta reflexão sobre o festival e a cinematografia queer, porque sendo o livro bilingue, é também um espaço em que a partilha dessas nossas reflexões vai ser possível para lá das nossas fronteiras e das fronteiras da nossa língua. Vocês tencionam apresentar o livro lá fora? Ele vai ser apresentado agora numa conferência precisamente sobre cinema e cultura queer em Hamburgo, na Universidade de Hamburgo, na segunda semana de outubro. Já voltámos ao livro, mas agora lembrei-me de uma outra questão. Sendo nós agora a celebrar os 18 anos do Queer, a minha pergunta é: quem é o festival mais antigo da Europa? Ou do mundo? Queer? Sim. Do mundo é o Frameline, de São Francisco, e na Europa, curiosamente, Ljubljana. Quem? Ljubljana. Lituânia. Sim. Lituânia, sim. Não, Ljubljana, não. Ljubljana é na antiga Jugoslávia. Não. Então é outra coisa. Agora é bonito. Vocês estejam à vontade. É na Europa do Leste. É o pé de Itália. Mas é no leste europeu, é na antiga Jugoslávia. É um território da antiga Jugoslávia. Do lado de cá. É um território adriático. Já agora, como é que vocês veem com um país de leste? É o país mais... Não, quer dizer, foi um fenómeno... terá havido uma mostra, alguma coisa, não sei se o festival teve continuidade. Sei que está marcado como o primeiro que teve pelo menos algum tipo de manifestação
juntar filmes e chamar-lhe um festival. Não sei se continuou, julgo que não, que teve interrupções, ainda existe. Alguns já com várias expressão grande e continuidade. Há um boom recente, Sim. à escala global mesmo. Nós acabamos por estar na geração dos mais crescidinhos. Nós somos da mesma geração do de Madrid, do de Paris. Eu diria que os mais antigos, consistentes e que se têm mantido são o Turim e o de Londres. Vocês algum dia vão chegar a Cannes? A Cannes ou ao Leão de Ouro? Não? Eles não fazem... O João Foi júri este ano, do Festival de Cannes. Fantástico, é? Já lá chegamos. Como é que é? Passar o tapete vermelho? É um vestido de smoking, sim. Oh, João! Qual foi a parte mais difícil? Ser júri ou vestir o smoking? Não, chegar à passadeira, que aquilo é uma selva. Então. Ruas muito apertadas e gente aos gritos. Problemas de urbanismo. Planeamento. Não, uma experiência muito engraçada. Para já toda a experiência de Cannes, de ver os filmes, de ver as estrelas, tudo isso, claro, que isso, para quem gosta de cinema, é sempre muito engraçado. E depois, claro, quer dizer, estar num festival que é um dos principais do mundo, para nós é, obviamente... Como é que surgiu o convite? Como é que o João, de Portugal, do Queer Lisboa, Portugal, de repente é chamado para ser júri de Cannes? Olha, eu já fui convidado há 3 anos e não pude ir. Na altura não E recusa. E diz, recusei. lamento, mas tenho um dentista marcado para esta hora. Não recusei. Somos seletivos, vamos ver o que era isso. Adiei. Não, isso ficou esclarecido logo na altura. Foi o organizador, é organizado por um jornalista francês de Paris que organizou este prémio e tem juntado pessoas muito diferentes no júri, desde programadores a atores, um conjunto muito diferente de pessoas. E nós conhecemos cá, aliás foi cá em Lisboa, porque ele tem alguma ligação com Portugal e pronto, e convidou-me. Foi uma experiência Maravilhosa, não é? Acredito que sim. Vocês tinham que apresentar o livro na Alemanha, disse bem? Sim, Hamburgo. E pensam ir, por exemplo, aos Estados Unidos? Não. Fazia sentido o livro nos Estados Unidos? O livro é bilingue, sendo que a outra língua, além do português, é o inglês. Fará sentido para leitores norte-americanos. Se seremos nós a levá-lo lá, é um bocado difícil de estar, porque ainda não integramos um futurologista na equipa, o próximo passo, para chegarmos a esse ponto de programar a distância. Eu pergunto faz enquanto sentido. busca das comunidades portuguesas também lá, não? E não só, é um livro que não fala só para as comunidades portuguesas, mas fala para todos aqueles que querem saber o que é o cinema queer em geral, o que é o cinema queer português, como dizia o Fernando há pouco, e também o que é a forma de um festival refletir sobre o seu corpo de trabalho. Isso serve para profissionais do cinema, para profissionais dos festivais, para estudiosos do cinema, para cinéfilos. É o manual? São 18 anos de história, mais a outra que decorrerá daí para a frente e é contada e que vai para trás. É uma maneira de arrumar muita informação e muito pensamento. E todos os interessados nesta área, creio que verão neste um título a ter em conta. Vários outros países já têm livros publicados sobre as suas cinematografias queer. Esta é a nossa contribuição para que a cinematografia queer portuguesa esteja representada em livro, para que o mundo inteiro a possa ler e para que nós também, portugueses, saibamos o que ela é e, já agora, o que este festival tem veiculado além dessa própria cinematografia queer portuguesa. Porque as outras também têm sido aqui representadas e continuarão a ser. Ok. Já, Eu vou querer ter um livro, não se esqueçam de estar o Natal. Diz. isso vais ter antes do Natal, com certeza. Diz. Agora, o livro vai chegar pelo seu próprio pé ou pela sua própria língua, ele vai chegar onde o inglês chegar. O inglês chega. Chega. Mesmo que a gente não tenha que levar a lado nenhum, ele vai. É a grande vantagem, é que o inglês vai sozinho. Até aos pinguins na Antártida. Sim. Pois, eles falam inglês lá? Sempre. Pelo menos eu vi no Madagascar que falavam. Sim. Pronto. É curioso, a pergunta que eu vou fazer vai ser antecipada por esta. Como é que
o festival, agora queer, se desliga de uma associação que tem uma ação muito política, para deixar de ser tão política e passar a ser uma arte que faz política. Mas toda a arte é política. Calma, que ainda não acabei, homem. Para fazer uma arte que é política, Toda a arte é e de repente vocês começam a fazer um ativismo, ou seja, este ano nós estamos a falar da África, se calhar um dos países mais um dos continentes mais homofóbicos, digamos assim. Como é que surge fazer um trabalho com a África? Ou sobre a África? Este programa foi um convite que nos fizeram, e do Africa Conte, que é uma instituição que pertence à Câmara Municipal de Lisboa, e eles vão ter uma programação bastante extensa em 2015, mas queriam começar já em 2014 com um programa de cinema, e queriam fazê-lo sobre cinema queer. Lançaram-nos esta proposta e nós fizemos a contraproposta, digamos, de vamos tentar fazer alguma coisa, vamos tentar falar sobre a África, mas como vista pelos próprios africanos, precisamente porque quando nós pensamos em África, a nossa tendência é pensar homofobia, ou seja, nós olhamos pelos nossos padrões europeus, ocidentais, para a realidade africana. Vamos olhar como é que tem evoluído, como é que o cinema, como é que os criadores africanos têm olhado para a sua sexualidade, para a sua homossexualidade especificamente. E a grande descoberta deste programa foi essa, desde os ambientes urbanos aos ambientes rurais, e com filmes desde os anos 70 até hoje, sobretudo produções africanas, ou coproduções, pelo menos com alguns países da África, como é que eles encontraram formas de se representar em termos da sua homossexualidade. E há descobertas muito engraçadas, quer dizer, e há filmes de uma enorme modernidade que são surpreendentes para nós, que muitas vezes temos a tendência de olhar só dessa forma. Olhamos só para aquilo que vem nas notícias do político, das leis, e obviamente de coisas terríveis que acontecem lá. Mas há uma forma de se viver a sexualidade ali. E muitas vezes isso não é percebido, porque achamos que tem que ser pelos nossos padrões. E não, há outras formas de viver. E tendo em conta também a diversidade que são as várias culturas africanas, claro, que é uma coisa que também é importante e que está refletida neste programa. Eu não sei até que ponto é que vocês mais novinhos, ok? Poderão responder à pergunta, mas se calhar o Cascais... Mas se calhar o Cascais mais habilitado. A pergunta é, por este programa, e da forma como ele falou, e acho que falou muitíssimo bem, sobre a questão africana, de alguma forma os africanos estão a viver aquilo que nós vivemos na altura da ditadura? Em que se vivia a homossexualidade de uma forma muito diferente daquela que se vive hoje, não tem nada a ver? Nesse sentido, sim. Que há uma diferença radical entre como se via e como se vive, sim, mas eu acho que cada vez é mais difícil nós estabelecermos paralelos e homologias. Estava a pensar quando por exemplo, tu começaste a fazer as perguntas exatamente sobre o programa africano que nós temos este ano. Nós temos um programa africano, mas o programa africano são muitos programas, como aliás foi assinalado no debate. Há um programa norte-africano, muçulmano, há um programa da África do Sul que em certos aspectos é muito marcado pelo apartheid, mas em certos aspectos tem semelhanças com o programa e a agenda norte-americana e europeia, e depois há uma outra imensa África que tem outras especificidades. Agora, quando, aqui há uns anos, se pôs a questão, se começou a pôr a questão, e foi posta sobretudo nos países do sul da Europa, sobretudo na Europa e nos países do sul da Europa, que era a questão de como é que a linguagem da cultura queer e LGBT e da política queer e LGBT, que era uma linguagem que falava inglês, como é que se traduzia para as realidades do sul da Europa. Isto foi muito claramente verbalizado, muito claramente criou-se um autêntico programa crítico e político que ainda prossegue, que é a questão essencial de saber como é que se traduz, mas isto foi claramente dito, claramente afirmado nestes termos, que são termos para nós muito claros.
Ora, eu acho que nós estamos a assistir a isto neste momento em relação à África, nomeadamente em relação à realidade muçulmana, mas que talvez por causa da maior distância dessa realidade relativamente à Europa e aos Estados Unidos, está-se a pôr com bastante mais dificuldade. As questões parecem as mesmas, que é a questão da tradução. Mas está-se a pôr com bastante mais dificuldade do que se punha em relação a nós. E, por exemplo, eu digo isto porque no debate que houve, é uma questão que recorrente, que eu estou sempre a tropeçar, que é a realidade muçulmana. No caso do debate, a senhora egípcia, mas ela acaba por está a fazer uma carreira intelectual nos Estados Unidos, refletindo, pensando a sua própria realidade em inglês. Eu notei isso mais uma vez, ou seja, uma grande dificuldade em traduzir aquilo que já o tal modelo, que é a língua inglesa, mas também aquilo que já nos aconteceu a nós, para eles. E a questão foi posta. Mas o que se está a passar, por exemplo, na África do Sul, depois do apartheid, o que se está a passar nos países islâmicos, depois da Primavera Árabe, tem alguma semelhança com, por exemplo, o que passou em Portugal com o 25 de Abril, ou o que passou com a democratização em Espanha, e a ideia que dá é que não. Estamos a falar então de situações completamente diferentes. Além de que parece que há realidades Vou ter que fazer uma coisa muito feia num direto, que é apresentar um filme. Então vai, e volta. Mas o festival é isto, o festival vive um intenso trabalho de equipa e para eles ficarem a conversar, um vai ter de apresentar um filme. Mas dizia eu que acho que aqui assim é preciso ter em conta as diferenças culturais, históricas, políticas, sociológicas de cada uma destas regiões. A nossa realidade cultural de meados do século XX é completamente diferente das várias realidades culturais e das várias expressões dessas mesmas realidades da África atual. Por isso é um bocadinho difícil de comparar. E como é que está a correr? O ciclo? Sim. Bem. Qual é a afluência? É aquela que esperavam ou não? É sempre difícil dizer... Eu estou a falar na Cinemateca só. Sim, é sempre difícil fazer aqui aquela regra, é fácil, para nós temos só no fim do jogo, e é assim mesmo. Esperamos sempre que as pessoas acorram. Nunca esperamos enchentes nem multidões, porque não estamos a falar de uma cultura mainstream, nem com estrelas, sobretudo na era dos famosos, em que sem ele parece que as coisas não acontecem. Mas as pessoas têm aparecido para ver os filmes, ficar a debatê-los, participar, conversar, e é assim que as ideias E tem aparecido muita cor escura? Estou eu a perguntar se tem aparecido muita comunidade negra que vive em Lisboa, tem aparecido... Eu tenho estado no Cinema São Jorge, não tenho estado na Cinemateca, não serei a pessoa ideal para... Mas não tem esse feedback? Não sei. Nas sessões em que eu estive, não encontrei assim muita gente dessas comunidades. Fazia falta? Como? Faria falta? Faria sempre falta, até porque, para além das comunidades africanas e também ligado aqui ao mundo árabe-muçulmano, faria falta, mas continua a ser, pelas características próprias dessas sociedades, um tabu. E a questão religiosa aqui tem um peso muito importante. Muito elevado. De alguma forma vocês fizeram um link, por exemplo, com o SOS Racismo ou com as comunidades muçulmanas a dizer o que aqui é passado na Cinemateca? Eu não trabalhei nesse ciclo e é para não estar aqui assim ninguém que eu tenha feito, de facto, a Rica e o Pedro são os dois programadores desse ciclo. Eles seriam as pessoas ideais para responder a isso, mas duvido que não tenha havido tentativas até do África Conto para fazer chegar a palavra às várias associações e comunidades. Mas mesmo sendo tabu, o certo é que se está a falar. E é sempre a falar que se começam as mudanças. Nós não esperamos as mudanças em piloto automático, nem imediatas. Isto é uma primeira apresentação de uma realidade. É semente. É uma semente. Exato. É precisamente a primeira. É a primeira vez que se faz. Vocês tiveram alguma como é que eu vou dizer,
algum apelo por parte do resto da comunicação social nesse sentido, ou seja, de falar, porquê falar da África, porquê falar dos muçulmanos? Foram lançadas questões nas conferências de imprensa e houve uma série de artigos que focaram com alguma intensidade estes ciclos e alguns deles, curiosamente, de órgãos de comunicação social ligados a essas mesmas comunidades, alguns até de países africanos de expressão portuguesa, o que quer dizer que a palavra começou a passar. Passou. E isso é que é importante. Mesmo que a afluência não corresponda a um modelo ideal, às vezes é numa primeira palavra que se inicia um discurso. Fantástico. A Pedro João não está cá, mas qualquer um de vós responde. Como é que se chega então a uma edição, à 18ª edição, onde, se eu não estou em falha, há 2 repetições? Não se repete mais filme nenhum. O que quer dizer que toda a grelha está superlotada. O que quer dizer que este ano houve muitos bons filmes a programar. E houve também capacidade para trazer mais cinema. Houve também uma extensão do próprio festival, das 3 salas com que trabalhamos no Cinema São Jorge, às 2 salas da Cinemateca Portuguesa e, muito em breve, à Casa das Artes no Porto. Havendo mais espaço, há também, e isto basta pensar nas geometrias desses espaços, mais buraquinhos para pôr filmes, passando a grelha de cinema. E como é que se chega ao Porto? Aliás, vocês já tinham estado, esta já não é a primeira vez. Autoestrada, porta de avião, linha de comboio. Lá está ele. Não é a primeira vez que vocês estão no Porto, aliás, se bem me lembro, estiveram no Teatro Campo Alegre. Como é que se volta ao Porto? Volta-se em 2015, à séria. E em 2014 vamos estar lá a dizer que daqui a um ano vamos estar aqui com o Queer Porto. Quem é o elo de ligação? O Queer Lisboa está a trabalhar essas ligações ainda. Estamos, por isso mesmo, a lançar a um ano de distância aquilo que será um relacionamento que esperamos ainda mais profundo e importante. Porquê é importante? Porque vamos precisamente aproveitar esta viagem ao Porto para estabelecer melhor as parcerias com quem vamos trabalhar no ano que vem. Nós vamos para já não só apresentar 3 dos filmes do ciclo de John Waters que está neste momento a decorrer na Cinemateca Portuguesa aqui em Lisboa, vamos apresentar o nosso livro numa sessão na Galeria Wrong Weather no Porto, vamos ter uma festa de lançamento de tudo isto também. Onde é que vai ser a festa? No Clube do Livro. Ou seja, a partir uma no Clube do Livro e outra no Lusitano, se não estou em erro. Sim, e depois no Wrong Weather o lançamento do livro, na Casa das Artes, as sessões de cinema. E daqui a um ano teremos um festival com as características que teremos meses pelo caminho para definir quais serão e com um conjunto de filmes que certamente não serão uma transposição do que se vira em Lisboa. Porque se estivermos no Porto, é para estarmos também no Porto e não só para fazer aquilo que seria pegar as carruagens daqui e fazê-las ir pelo comboio assim. Não. O Queer Lisboa há de ser uma realidade, o Queer Porto terá as suas especificidades, mas é cedo. Chamar-se-á Queer Porto? Chamar-se-á Queer Porto e teremos um ano para pensar a sua programação. Vocês gostam de trabalhar? Terá as suas características. Vocês gostam de trabalhar? Senão não estávamos aqui. Porque ainda há pouco o Cascais dizia-me que a malta está toda esgotada de trabalhar. Então, sentem-se esgotados porque é esgotante, eu sei que a preparação de qualquer coisa é esgotante. E então estão a ver se arranjam mais lenha para se queimarem. Não, arranjamos mais espaço para debatermos isto que nos encanta, que é como falar da cultura queer através do cinema, para discutirmos estas temáticas, para falarmos de arte, falarmos de como a política está na arte e de como nós estamos na arte que fazemos, discutimos e sobre a qual nos refletimos. E, no fundo, estamos a propagar o nosso entusiasmo, a partilhar. Acho que essa é uma palavra importante que traduz aquilo que nós fazemos, que é uma partilha. Isto quer dizer, Albino, que vamos ter uma sucursal da Janela Indiscreta no Porto? Ser que depois haja iniciativa própria no Porto, no sentido de criar uma associação, depois de Faria sentido criar uma associação que não fosse a Janela Indiscreta? Eu volto a dizer, eu gosto de falar das coisas quando elas estão com uma certa solidez, e o João faria o mesmo se aqui tivesse também, porque, sobretudo, há que pensar o que é o Queer Porto, antes de pensar que estrutura e que programação é que vamos poder apresentar. Depois termos uma noção do que vai ser o Queer Porto, e esta primeira embaixada, se assim podemos chamar, é quase uma visita de estudo, ao mesmo tempo que é um cartão de visita, porque vamos estudar uns aos outros, vamos conhecer um pouco melhor, apesar de eu conhecer bem o Porto. Eu, quando estive na marcha, tu puseste-me logo à frente e por cima uma vez, eu não me esqueço.
Acho que é só depois disto é que podemos pensar o que fazer e com quem fazer. Desde já fica aqui disponível o poderem contar connosco, Portugal Gay. Desde sempre, aliás. Não duvidamos disso. Desde sempre. Acho que é claro que assim é claro. Acertamos. Estamos quase a terminar. Tenho pena que o João não está cá para fechar. Deixa-me dizer uma coisa. Quando nós dizemos que as pessoas estão exaustas, estão esgotadas, fisicamente estão. Eu sei, emocionalmente também, porque cansa. Mas animicamente não estamos. Animicamente nós não estamos nada. E somos, é isso que eu noto. Eu estou a muitos níveis e por muitas razões fora do festival, mas animicamente, praticamente a única coisa que eu faço com gosto é a minha colaboração no festival, porque aí não me sinto nada esgotado. E isto é uma sensação rara na sociedade portuguesa neste momento. Há cansaços que sabem bem. É verdade, é verdade. Este é um cansaço que decorre do esforço. Oh, meu amor, não podia concordar mais contigo. Não, mas o que depois daqui se retira é francamente positivo. Não podia estar mais de acordo contigo. Há cansaços que valem muito a pena. E este então, vale mesmo muito a pena. E fico feliz que estejam de regresso ao Porto. Eu tenho pena que não esteja aqui o João, porque eu queria terminar com uma pergunta que se fez muito no Bar 106 a noite passada e que tem a ver com este postal. Sim. Em que conseguimos pôr, inclusive, um inglês e um americano a ler o que aqui diz e a pedir as várias explicações que eles teriam daqui. Eu vou dizer isto tudo em inglês. 18 years of filth. Why? 18 years of filth. What that means? Qual é a mensagem? Tem a ver com um certo espaço de provocação, ao qual felizmente está associado toda e qualquer cinematografia que queira contrariar o sistema e continuar a progredir e a fazermos ir mais longe. Mas isto traduzido à letra são 18 anos de porcaria. Não necessariamente. De porcaria, de pouca vergonha, Mas nesse caso, ainda vimos isso naquele jornal mais pequenino, Sim. é sobretudo associado à irreverência. Exatamente. E é nesse sentido. É isso que eu estava a dizer. Não havia outra palavra? Não era o que eu estava a dizer. Esta irreverência, esta rebeldia, é o que faz com que a arte e a sociedade caminhem. Eu entendo isso tudo, mas porquê filth? É uma expressão diferente. É a provocação. E se o Celso soube provocar a cidade de Lisboa há 18 anos, não só com um festival de cinema, mas com um festival de cinema com os seus diferente, cartazes. e com uma diferença que nos fez bem e nos ensinou a todos a ser a Lisboa que hoje somos. 18 anos desta irreverência fazem com que o 19º seja sempre qualquer coisa acrescentada e no sentido daquilo que nós devemos pensar que é o que queremos ser. Quiser então, na próxima vai ser 19 Years of Joy. Como sempre, Quem sabe? como sempre, nada como um ano de trabalho e programação para saber o que nos espera. Qual era? Há duas coisas. Primeiro, além do que disseram o Albino e o Nuno, o 18 Years of Filth também faz uma alusão à homenagem ao John Waters, naturalmente, é daí que vem, é uma ligação própria ao John Waters. Era um ciclo com o qual sonhávamos há anos. Isto porque temos paixões por cinemas e cinematografias. O John Waters é uma figura de referência não apenas da cinematografia queer, mas do cinema independente norte-americano. Representa qualquer coisa a que a cultura queer deve muito. E por isso mesmo desejávamos há muito tempo ter o seu cinema representado no nosso festival. Ao tê-lo este ano, não só assinalamos com uma festa os nossos 18 anos de vida, como pegamos numa expressão que alude ao seu trabalho para também o assinalar. E fazemos da irreverência dele uma bandeira também nossa. Havia um outro realizador irreverente que é da altura do Celso, que me está a falhar o nome, e que esteve cá representado pelo menos 3 ou 4 anos seguidos, que me está agora a falhar o nome. Não, Bruce. Bruce, exatamente. Sim, está representado na programação deste ano. Que de irreverente lá vai, não é? E temos uma peça de grande irreverência, um Pierrot Lunaire, que vai buscar uma obra de Schoenberg e dar-lhe uma abordagem completamente não canónica. A irreverência é assim que se projeta. Esta irreverência que falamos, este é o filth
de que falamos. As expressões não sempre devem ser lidas numa forma em que a leitura seja preto e branco. E eu tinha que vos perguntar, porque eu jurei que ia levar o significado da coisa. O significado é este, é o de uma irreverência. É ir para lá. O que é que significa esse filme? Não é só porcaria. É o ser diferente. É o ousar ser diferente. É a ousadia. E, felizmente, assim foi durante 18 anos e espero que assim continue a ser. Mas somos limpinhos. Toma um banho. Claro. Pronto. Barrela. Diz. Mas é aquilo que há uma expressão consagrada na teoria para isto, é o que se chama uma inversão crítica. É utilizar um termo, fazer um uso crítico de crítica política, virar o bicopreg. É exatamente a coisa que aconteceu com o termo gay e com o termo queer, que eram pejorativos, e se tornaram uma arma crítica. É basicamente isso. Não quer dizer que nós tínhamos inaugurado agora. Mas nós fizemos isto. A semiótica do festival. Espera bem. E chegou a pessoa que te pode rematar com a... Anda cá a explicar o 18 Years of Filth. Já que explicámos o que era a utilização ser da breve, palavra, estamos quase no o que era a irreverência, as ligações ao próprio John Waters, porque 18 Years of Filth. Tens de ser É para breve. fechar. Então, é uma provocação e é uma ironia. E quer dizer, a ideia é buscar a expressão que muitas vezes é usada para definir o Waters. O Waters foi sempre acusado de perverso, de porco, de ordinário. Agora, o certo é que aquilo que ele fez, em termos de cinema, abriu caminho muito mais do que podemos imaginar. Não só no cinema queer, mas é o cinema independente de uma forma geral. E isto é uma homenagem não só ao Waters, mas a esta ideia de abertura, de quebrar barreiras. É isso. Porque sendo ousado, se vai mais longe. Sempre. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sempre. Olha, disseste basicamente. O que vocês tinham dito todos juntos. Treinámos bem. Quem é que termina a dizer o que é que esperam que sejam os próximos 18 anos? São 17 anos mais um. Eu espero que sejam os próximos 18. Eu sou de ciências e eu gosto O que é que espera viver de nós mais 18 anos? Todos nós. Eu espero. Eu faço isto. Eu não gosto de pensar em termos de futuro nesse sentido. A única coisa que espero é que o festival saiba, comigo ou com outros diretores que virão, não sei, daqui a 18 anos, espero não ser eu, que saibam estar sempre atentos à realidade não só do cinema, da forma como o cinema está a evoluir, mas também como socialmente, politicamente, por onde estamos a caminhar e o que estamos a viver. Acho que este tem sido também o segredo do festival, é esse poder de observação e de conseguir olhar para estes dois lados e ir-se transformando. O importante é nunca estagnar, é ir-se transformando e adaptando sempre. Ok. Muito obrigado, gente. Obrigado a nós. De nada. Esta é a minha entrada agora.